Fala pessoal, eu sou o Chris Gertner. Eu sou o Vitor Belo. Em associação à Central das Escrituras, sejam bem-vindos ao podcast De Repente Tranque, um bate-papo sobre experiências missionárias. Quando o missionário tá com saudade de casa e tá quase com as malas prontas para ir embora, a gente brinca e diz que ele ou ela está tranque. Sim, tranque vem do inglês trunk, que significa mala. Isso, só que nesse podcast vai ser ao contrário. Nós vamos ouvir experiências missionárias e aí ficar com aquela saudade da plaquetinha. Com aquela vontade de arrumar as malas e voltar para a vida de um missionário. Então, bora ficar? De repente, tranque. Nosso convidado nessa semana é o nosso amigo Rogério Pereira. Rogério, muito obrigado por participar aqui do De Repente Tranque nessa semana. O Rogério, ele fez missão em Utah, ele é de Rio Verde e ele está atendendo o trabalho dele, né? Ele trabalhou hoje. O que você faz de trabalho, Rogério? Eu sou implantodontista, sou cirurgião dentista. Daí teve que atender hoje e daí topou participar do podcast diretamente do trabalho, então a gente está mais do que grato. Rogério, você fez missão em Utah e você é dentista, né? Uma coisa curiosa do Rogério é que ele foi para a missão depois que ele se formou da faculdade. Então, você poderia contar para a gente um pouco sobre o que levou a essa decisão? Porque muitas vezes a gente vê que os jovens esperam o tranco a faculdade. Você resolveu fazer o contrário, né? Você, não, vou terminar e depois eu vou. Como é que foi essa escolha para você? Então, primeiro, obrigado, Cris, obrigado, Vitor, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Então, eu sou membro converso da igreja, né? Meus pais conheceram através de um amigo nosso e eu tinha 9 anos. Então, comecei a ir para a primária e sempre cresci querendo ser um grande missionário, né? Inclusive aqui em Rio Verde, nosso ramo na época. Então, quando os missionários trocavam de área, eu ensinava toda a área para os outros aqui. Você era o mapa. Eu era um jovem que ensinava tudo aqui, os missionários. Então, missão sempre foi um grande foco. Só que eu entrei na faculdade com 17 anos, né? E naquela época, a missão era com 19. Então eu não quis esperar 2 anos em casa para ir para a missão. Então eu decidi começar a faculdade aos 17. E aí quando veio os 19 eu até tentei para a missão, mas a faculdade não me liberou por 2 anos. Era só 1 ano e meio que eu poderia trancar a minha faculdade. Então falei, vou terminar essa faculdade, né? Depois eu me formei aos 21 e tinha muitas dívidas dos meus pais para pagar. E aí a gente abriu uma clínica aqui em Rio Verde, né? Tinha uma clínica montadinha, tudo certinho, mas aí quando foi aos 24 anos eu falei, agora eu vou para a missão. E aí foi quando a gente vendeu a clínica e aí eu fui para a missão realizar o sonho da primária. Já era dentista, já era doutor, foi o Dr. Helder, né? Foi o Dr. Helder. Dr. Helder. Hoje você é líder na igreja. Uma dúvida que eu tenho. Eu imagino que os seus líderes ficavam ansiosos, apreensivos. Será que ele vai para a missão? Será que ele não vai? Você sentia meio que essa pressão, essa preocupação enquanto você estava nessa fase, pré-missão? Então, acaba que as pessoas sempre colocaram muita expectativa, né? Em mim, assim, vamos falar. Os amigos, né? Os líderes, porque eu era um jovem que sempre fui muito certinho na igreja, né? E então, quando eu não fui para a missão aos 19, foi um choque, assim, para muita gente. Então, quando eu voltei para Rio Verde, que eu fiz faculdade fora, e aí sempre tinha aquelas perguntas, e a missão, né? Quando você vai pra missão? E eu, não, ainda não é o momento, não tá na hora. Então tinha, assim, uma certa pressão, mas nada muito, muito forte. As pessoas queriam, na verdade, me ver na missão, né? Aquele sentimento de amor, não, você precisa ser um missionário, vai te ajudar. E quando eu decidi ir, realmente foi bem empolgante para muita gente.
E aí recebi o chamado e foi muito feliz. Peraí, então você comentou que você vendeu sua clínica antes de ir pra missão. Isso, então a gente Isso? tinha uma clínica, eu tinha feito um financiamento para comprar essa clínica. Nossa, Isso em 2012. Em 2012 a gente fez um financiamento para comprar a clínica. E Hum. quando foi 2014 eu decidi fechar. Vendi cadeira, vendi compressor, vendi tudo que tinha na clínica. Nossa. Ficou algumas coisas só e fui embora. E fui ser feliz. E pra retomar a. Eu não sei se. Quando você voltou da missão, eu não sei se você conseguiu outra clínica, abriu outra clínica ou o que foi. Foi difícil, não reconstruir, né? Mas voltar a Sim. trabalhar na sua área e tudo mais? Então, o legal da odontologia é que você pode trabalhar como. Então, tem as clínicas montadas, você vai lá e oferece seu serviço, né? Você oferece o que você tem de melhor. Então, quando eu cheguei, eu fui fazer cirurgias nas clínicas da cidade. Então, eu cheguei a trabalhar em 4 clínicas, assim, que eu cheguei aqui. Então, eu voltei de missão em 2016. Então, eu fui trabalhar em algumas clínicas. E em 2017, eu aluguei uma sala bem pequena. Acho que ela era 3x3, alguma coisa assim de medida. nossa, E fui trabalhar, minúsculo. atender planos odontológicos, né, convênios. E quando foi 2019, eu aluguei uma sala maior. Quando eu falo é eu e a minha esposa, né? Que Michele. quando nós vendemos a clínica em 2014, nós éramos namorados. Mas aí em 2016, quando eu voltei de missão, nós nos casamos. E aí a gente dividia essa sala, né? Uma atendia de manhã, o outro atendia à tarde. E aí eu sempre falo que uma das grandes bênçãos da missão é que hoje eu tenho 2 clínicas e essas 2 clínicas nem precisam de mim para estar funcionando às vezes. Eu viajo, né? Eu tô em alguma coisa e as clínicas têm os dentistas atendendo. Então a missão, eu ter vendido a minha clínica lá em 2012, fez com que hoje, na verdade, em 2023, não, 2022, eu tinha as 2 clínicas já abertas aqui. Então são muitas bênçãos que a gente recebe por ser um missionário. Que legal, cara. Porque quando a gente tem um bem, né, financeiro, a gente, eu não quero abrir mão disso aqui, mas você sacrificou aquilo e o Senhor, eu cuido de você depois, né? Só faça esse sacrifício aqui para mim. Eu me lembro quando eu não comentei isso, mas o Rogério cresceu junto com a minha esposa, a Andressa, lá em Rio Verde. Então, eu me lembro que quando você recebeu o chamado missionário, ela ficou muito empolgada, né? Ela falou: nossa, Rogério, vamos, para onde ele vai? Daí você abriu o chamado e a missão que estava escrito lá, você está sendo chamado para servir na missão. Então, inclusive, depois, se vocês quiserem colocar aí na transmissão aí, no YouTube tem o vídeo. O vídeo Eu abrindo o chamado, tá lá no YouTube, lá, Helder Pereira. Vai. Pra onde você acha que não vai? Eu acho que eu não vou. Goiás. Eu acho que eu não vou. Não, pros Estados Unidos eu não vou. Não vai não! Ele não vai não! Conexão. Vai ser sem tudo, viu? Nossa, eu tô nervoso. As longas tem? Ai. Tô tremendo. Peraí, essa folha que eu não posso ver. Que eu tenho que virar assim. A Igreja Jesus Cristo nos últimos dias. Escritório da primeira presidência. 23 de dezembro de 2013. Helder Rogério Silva Pereira. Aqui tem meu endereço. Caro Helder Pereira, você foi chamado para servir como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você servirá na missão Utah Provo. Seu tempo de serviço deverá ser de 24 meses. Provo. Você deve apresentar sempre treinamento de missionário de Provo na terça-feira, 13 de maio de 2014. Você vai preparar-se para pregar o evangelho em inglês. Seu presidente de missão poderá alterar sua designação específica de acordo com as necessidades da missão.
Seu sonho, né, Fernanda? Ao invés de batendo. Ela não escutou, fala aí. Você servirá na missão Utah Provo. Escutou? Ela escutou? Acho que ela não ouviu, Andressa. Então a gente tava numa live, ela lá em Provo e eu aqui, né? E aí eu fui abrir meu chamado. A gente fez uma reunião em casa e eu fui abrir meu chamado. E aí comecei lá, né? Caro Elder Pereira, você foi chamado para representar o Senhor, tal. E aí quando eu li, você foi chamado para servir na missão Utah Provo. E aí a Andressa, bem nessa hora, Nossa, naquela Provo época era ainda. Skype ainda. Eu acredito que era Era o Skype. Skype. Travou o Skype da Andressa. E aí, Utah Provo, ela, eu não ouvi, fala de novo. Andressa, eu fui chamado para servir na missão Utah Provo. E aí foi uma loucura, né? Porque ela estava em Provo há um ano, mais ou A gente menos. tava morando lá. Nossa. Vocês tinham acabado sei lá, vocês estavam começando a namorar ainda, eu acho. O chamado você chegou quando? Você lembra da data, mais ou menos? 18 de janeiro de 2014. Então a gente tava namorando, prestes a Sim. noivar. Vocês casaram, eu tava no CTM aí, cara, em Provo. Em agosto, né? Uau. A gente foi buscar você. Eu fiquei 8 semanas lá no MTC de Provo. Não sabia que você nada de inglês. Sabia de nada. Você chegou no CTM, no aeroporto, lembra que a gente foi buscar você e a gente levou você pra comer no Crown Burger, né? Foi uma hamburgueria. Um hambúrguer bem, uma nem lembro onde que era. bem gringa. Eu tava muito nervoso. Nossa, loucura. A batata frita com fry sauce. Que fry sauce, pra quem não conhece, é nada mais do que ketchup e maionese misturado. Mas é muito gostoso, né? E é bem regional, bem Utah. É uma coisa da cidade lá do estado de Utah. Mas quando você viu Missão Utah Provo, qual foi a sua reação? Porque eu acho que muita gente pensa, todo mundo lá já é membro. Quem que eu vou batizar? Quem que eu vou ensinar? Qual vai ser o meu propósito lá? O que veio na sua mente quando você viu? Cara, a primeira coisa foi, que eu vou arrumar lá em Provo? Porque, cara, inglês, a Andressa sempre, a gente cresceu juntos, fizemos seminário juntos. E mesmo eu tendo entrado na faculdade novo, mas eu nunca fui um cara assim nerd, né? Sempre fui esforçado. Mas inglês sempre foi uma coisa. Inglês sempre foi uma coisa que eu nunca tive vontade. Ela sabe disso. Inglês nunca me passou. A gente tem um amigo em comum que é o Fernando, o cara, ele pegava os livros da Andressa e da Camila. Você tá na sua casa agora, né, Camila? Ele pegava os livros delas, eu acho que ela fazia física, CCA, não lembro aqui. E ele estudava, e eu tava nem aí pra inglês. Nossa, nunca quis aprender. Zero interesse. Zero interesse, nada. E aí o Fernando foi chamado pra Maceió na missão dele. E eu fui pra Provo, cara. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer em Provo? Aí na época eu estudava o distrito, né, na missão. Aí eu recebi os lá vídeos. Os vídeos do distrito. Aí eu recebi... Era o Netflix dos missionários. Eu recebi o material do distrito. E aí eu coloquei em inglês, minha mãe falou, Rogério, mas você vai falar assim? Eu falei, parece. Cara, você tava, não, copy. Cara, foi muito louco. Mas assim, o Senhor, ele tinha algo preparado pra mim lá em Provo. E foi o que aconteceu. Mas assim, muitos medos. E aí, eu recebi o chamado em janeiro. Era pra eu sair em maio. Então eu tinha todo esse tempo pra me preparar pra ir. Só que maio chegou e eu não tinha visto ainda. E aí Nossa, cara. E aí eu só fui em junho pra missão. Então aí só aumentava mais a expectativa. Tentei aprender algumas coisas em inglês, mas não veio nada, assim. Eu fui daqui lá sem falar nada no avião. Uma loucura. Mas então a sua preocupação inicial era mais com o idioma, de sim. falar inglês. Mas de ensinar, de encontrar pesquisadores, tudo isso, o que você imaginava que seria? Não, até porque eu não tinha muita informação em relação a... Eu sabia que era um centro ali, né, da igreja, Salt Lake e Provo, tem a BYU, mas eu não tinha muita informação em relação a números de membros. Eu não sabia, na verdade, assim, né? Então, essa parte não me preocupou. O que me preocupou era o idioma, porque é uma coisa que eu iria viver por 2 anos assim, né? Então, você chega no CTM lá em Provo, você faz 16 semanas? Foi quanto tempo? 8 semanas.
oito semanas para aprender o English, e aí vai para o campo. Seu primeiro companheiro era americano? Como é que foi Sim, chegar no campo? de Washington. Cara, o cara americanão. Inclusive, algo interessante, nós éramos a dupla mais velha da missão. Eu fiz 25 no CTM, cara. E ele tinha 23. Então nós éramos os mais velhos da missão. E era só inglês, né? Inglês. E a gente foi pra Payson, que era uma cidade também que não tinha um brasileiro naquele lugar. E aí fomos ensinar, né? E o que eu fiz para poder aprender mais, né? As primeiras semanas tinha lá na hora do jantar, 5 horas da tarde, eu comia rapidinho enquanto eles estavam conversando, mas eu sempre ouvindo, atento. E estudava muito também, né? Porque no CTM você aprende a ensinar, né? Você não aprende a falar. Então eu aprendi as lições, o passo a passo das lições missionárias, mas o conversar mesmo, até porque, cara, meus dois companheiros do TTM, um era tailandês e Nossa, o outro era do Tahiti, ele falava francês e tahitiano, então nenhum de nós falávamos inglês, cara. Então pensa, até dar umas 4, 5 semanas, não tinha comunicação no quarto. Porque era só assim apontando com o dedo. cara, era um tailandês com um brasileiro e um tahitiano que falava francês. Então, tipo assim, Nossa. então a gente só aprendeu a ensinar mesmo, né? E no campo, meu companheiro americano puro, não falava nada, nem espanhol, ele arranhava. Então eu tive que me virar e o senhor me abençoou muito. E aí na minha segunda área, quando eu fui para Springville, e aí meu companheiro, ele tinha diabetes. Então ele dormia nas lições. E o que eu tive que como assim? fazer? Nossa, Eu tive que ensinar sozinho, conversar sozinho, brincar com as crianças sozinhos lá na hora da lição. E aí foi onde meu inglês melhorou muito, né? Peraí, mas Rogério, ele literalmente dormia? Dormia, cara, dormia. O Ele diabetes sentava fazia no ele sofá, dormir. assim, no couch, ó, e dormia, cara. Nossa. Só que ele não sabia que ele era diabético ainda. Tadinho. A gente pensava que ele era muito ruim, né? Missionário ruim. Mas, assim, uma coisa também interessante da missão Provo foi a primeira missão no mundo a ter iPads. Então, cada um tinha seu iPad. Naquela época, a gente também era a primeira missão no mundo a ter Facebook na missão. Uhum. E ele ficava muito no Facebook, né? Às vezes eu acordava de madrugada e ele no Facebook, era uma loucura. E aí chegava nas lições e ele dormia. E aí eu tive que me virar para ensinar, para conversar, e aí onde foi melhorando as coisas. Melhorou na marra. Na Na marra. marra mesmo. Passando... Foi na marra. legal. Se vira. Porque em Payson eu fiquei 2 transferências, né? 12 semanas. Foi meu treinamento. E aí eu já fui transferido para ser companheiro dele como líder de distrito. Então, com 12 semanas. E sem Ó. falar quase nada. Então eu tive que me virar muito lá na segunda área. E aí, Rogério, porque a missão dividiu, né, enquanto você estava lá. Daí você ficou para missão Utah, Oregon? Oregon, Então que é aqui do lado de Provo. Isso, então eu fiquei 1 ano na missão Provo e 1 ano na missão Oregon. 1 ano em cada. Um ano Qual que é melhor? Cara, É muito diferente? Tô brincando, não tem um melhor ou pior. E não é nem o que muito mudava, diferente, né? Era que Provo, quando eu estava em Provo, eu fiquei localizado em inglês. Então eu fiquei em Provo, eu só fiquei em Payson. E também tem uma coisa engraçada da minha missão, é que eu só tive 4 áreas. Eu fiquei 6 Você ficava transferências. muito tempo em cada um. Eu fiquei 6 transferências em Springville e 6 transferências em Oregon, que era uma missão que eu servi em todo Utah County, em português também. Então, eu fiquei muito tempo em 2 áreas só, né? Nossa, foi o quê? 9 meses, mais ou menos, né? 6 transferências dá uns 9 meses. 7 Então, meses e pouco. O senhor tá. fez de tudo para você aprender inglês, aí te chamou para servir em português, em Utah. E espanhol. Em espanhol, você falava português e espanhol. Então, Como é que foi isso? Ensinar em 3 idiomas?
Cara, era bom, eu amava. Então, vamos lá, vamos resumir aqui para por causa do tempo. Um ano, praticamente, CTM, Payson e Springville, né? Que foi mais ou menos um ano isso daí. É porque eu saí de CTM em agosto e quando foi mais ou menos em junho eu fui transferido de Springville. Então foi mais ou menos ali um ano. Foi o tempo de entrar no CTM até sair de lá. Era só inglês. Até vocês um dia foram jantar na casa da tia de uma amiga da Andressa de Goiânia e ali era minha área totalmente em inglês, lá em Springville. Quando eu fui para Oren, que a missão ia dividir, o presidente me ligou: Elder, você agora vai ser líder de zona, seu companheiro é um mexicano, você vai ensinar português para ele e ele vai te ensinar espanhol. Porque Nossa. vocês vão servir numa área que vai ter estacas em inglês, português e espanhol. Falei, nossa, que legal, hein? Agora tem que aprender espanhol também. E foi isso que aconteceu. Aí a gente trabalhava na ala, como que era o nome da ala? Geneva Heights, que era Geneva a ala Heights. de português, Em lá Oren. de Oren. E aí depois a gente dividiu ela, né? Criou uma ala lá em Mapleton e uma em Eagle Mountain, que foi dividida em três. Essa uma ala, a frequência era tipo 600 por semana, uma coisa absurda. Era muito grande, E ela dividiu em 3. Foi. E hoje ela já dividiu em 5, né? Essas 3 alas são 6 alas agora. Isso. Em Utah County. Na época era só uma. Então... Só uma. E aí eu servia nessa ala. E eu servia também mais 2 estacas em espanhol e mais uma em inglês. Então era assim. Eu estava ensinando, por exemplo, o Chris em português. Eu ia jantar com o Victor, que era hispânico. E eu ia ensinar um americano depois da janta. Muito doido, cara. Nossa, Mas não embolou a sua cabeça não, assim? Porque... no começo embolou muito, mas depois era como vestir meu sapato, calçar meu sapato, era só falar. Era Então, normal. eu conversava com meu companheiro em português, porque ele queria aprender português. E aí eu fazia uma reunião com os missionários, porque a gente era líder de zona, então eu fazia treinamentos em inglês. E ia na casa do bispo, acho que era o bispo Oliveira, da aula de português, ia comer com ele lá de boa, falando português também. Então, o cérebro, a gente sabe que ele sabe se dividir muito bem. Mas hoje em dia, como é que tá os idiomas? Estão enferrujados? Tá forte? O inglês, falar, me trava um pouco. Eu preciso de uns 10 minutos falando para eu poder começar a aquecer. O espanhol até falo melhorzinho, e o português é normal, né? Aqui eu só falo português. Ainda bem, né? Que tá Ainda normal. bem. O português. Agora, saindo um pouquinho do lado do idioma, indo mais pro lado de ensino mesmo, porque o Chris comentou, né, que principalmente, não é só no Brasil, assim, acho que no mundo todo, a gente pensa em missão em Utah, você vai passar o dia inteiro falando com membros da igreja, porque todo mundo já é membro. Então, no trabalho... Reativação. Reativação. Mas como é que era, então? Como é que vocês encontravam pessoas? Eu imagino que vocês não batiam portas, faziam contato na rua. Eu penso porque, tipo, né? A chance da pessoa já ser membro da igreja era grande. Então, como é que era isso? Então, Victor, a gente trabalhava... Hoje mudou muito a missão, né? Hoje eu não sei mais como que eles fazem, mas a gente fazia o planejamento um dia, por exemplo, à noite, o planejamento do próximo dia. Então, a gente recebia muita referência. Então, os missionários lá em Utah, eles trabalham com referências, né? E assim, é muito difícil você ensinar sem um membro presente. Então, eu ia ensinar... Sempre que eu estava ensinando, tinha um membro presente. Muitas vezes era o presidente da estaca, era o conselheiro da estaca, porque eram amigos deles, né? E nosso dia era cheio de referências. E muito também, a maioria dos nossos batismos eram filhos de pais que eram membros, né? Ou, por exemplo, eu era membro, minha mulher não era, a gente ensinava a esposa. Ou os filhos nasceram... os pais eram membros, mas os filhos nunca foram à igreja, e aí eles queriam que batizassem depois lá dos 9, 10 anos. Também acontecia isso. Então o trabalho era assim, era com membros
ajudando com seus amigos, não membros, né? E aí, assim que surgiam os batismos. Inclusive, até 2016, hoje eu não tenho essa informação mais, mas a missão Utah Provo era a missão que mais se batizava nos Estados Unidos. Porque tem a BYU, tem a UVU, que recebe gente do mundo inteiro, né? Então, inclusive, tem um rapaz de Salvador, inclusive se ele assistir depois aí, João Magalhães, ó, provavelmente vocês conhecem o João. Conheço o João. Ele se dizia ateu quando ele chegou em Provo. E ele era de Salvador, né? Eu acredito que é Salvador, da Bahia, mas é Salvador mesmo. Ele foi pra Provo, tipo assim, nem sei como, mas não conhecia a igreja, não conhecia nenhum membro da igreja. E os missionários na época americanos, os de inglês encontraram ele lá na região de Provo, começaram a ensinar, e depois nós recebemos a referência dele como falava português, né? E aí a gente começou a trabalhar com o João, só que nisso ele se mudou para perto do campus da BYU, e o presidente do quórum de elders dele, o professor, na época era mestre familiar, né? O mestre familiar dele, sem ele ser membro, ele já tinha mestre familiar. O presidente de quórum dele se tornou o melhor amigo dele. E foi um batismo, assim, muito bacana, porque um cara que se dizia ateu, né? E saiu daqui do Brasil, foi morar em Provo aleatoriamente e se batizou lá, no meio dos Mormons. Mas foi um batismo muito bom, cara, porque você não imagina, né? Um brasileiro de Salvador, ateu, aí os membros juntaram em cima dele, pum, e ele morava num prédio com... Todo mundo era membro, só ele que não, ali no centro de Provo. Cara, não deu outra, ele batizou mesmo. Isso é muito legal. Lá é assim que funciona. Os membros juntam, por exemplo, na área mais de família, né? Cidades menores, como Springville, Payson, os vizinhos toda hora levam cookies e bolo, até os missionários entrar, ensinar e batizar. Então, me lembro que você falava que os membros ajudavam muito na obra missionária, e era tanto que você brincou uma vez que você ia comer em algum restaurante e vocês não podiam pagar. Né? Que sempre tinha alguém já pagou sua conta, alguma coisa assim. Isso, lá tem os freebies, né, que eles falam, freebies. Então, como missionário, você tinha o direito de algum dia da semana entrar, comer, e o dono, ele dava, né, era livre para os elders. O dono era membro da igreja. Talvez, às vezes até não, mas eles gostavam de servir. Então, praticamente isso depende da área, lógico, né? Mas quando eu estava ali no centro de Oren, ali, todo dia a gente tinha um restaurante que não precisava pagar. Nossa, que massa. Meu sonho quando era missionário era comer de graça. Assim, em restaurante, né? Então, teve um dia que a gente estava na rua, era P-Day. A gente parou para abastecer. O legal também é que tem carro, né? Aqui todo mundo me zoa, né? Que você tinha carro, não sei o quê. Então a gente parou Nem tinha calo no pé. A gente parou para abastecer o carro e a gente falou, cara, a gente queria tanto comer no Tucanos hoje. Tucanos é uma churrascaria. É uma churrascaria brasileira, né? Serve churrasco lá em Provo. Agora tá em Oren, né? Mas era em Provo na época. Uhum. E a gente tava indo pra BYU jogar boliche no P-Day. E aí, nossa, podia muito. Queria, mas não tinha dinheiro. Já tinha acabado já, nossa. Nem lembro mais como que é a mesada, né? E, cara, a gente parou, veio uma senhora, tudo bem, Elders, bom dia e tal. Cara, deu $50. Era exatamente o que a gente precisava para os dois comer no Tucanos. Uma senhora aleatória que vocês nunca viram na vida. Do nada, cara, do nada. A gente tava abastecendo, ela parou o carro. Eu lembro até hoje, era uma BMW que ela tinha muito, muito top. E ela veio, Elders, para vocês almoçarem. Tá, beleza, a gente foi pro Tucanos, que era o que a gente queria. Nossa, que bem legal. Então, você comeu num rodízio de churrascaria, né? E aí você foi na BYU jogar boliche. Isso. Depende da área, né? Porque a gente servia... Como a gente morava em Oren, mas a gente servia no County, né? Tudo County. Então, a gente podia ficar no condado ali. De Spanish Fork. Inclusive, Spanish Fork acabou de virar uma missão, sabia?
Sério? não sabia não. Spanish Fork é uma Missão missão? Spanish Fork, Missão Provo, Missão Oren, Missão Saratoga Springs. Cara, Então, muito louco. A minha Uau. missão quando você dividiu em chegou, era 5. uma. Era Provo. Só uma missão, agora Isso são tudo 5. era uma missão. Era Provo, né? E até. Como é que chama lá o lugar? O Point of the Mountain? Ia ali high ali, né? Aí depois se Aham. estendeu até South Jordan, no final de South Jordan, Uau. e ia até Vernon. Vernon é Nossa, divisa com Vernon Wyoming. é umas 2 horas. Era a Meu nossa irmão mora missão. lá. Só que agora tem missão igual. Minha primeira área agora vai ser missão Spanish Fork. Minha última área, que era Eagle Mountain, South Jordan, Lehigh, agora é missão Saratoga Springs. Aí tem a missão Provo e tem a missão Oren, né? E que mais? E dividiu lá pra cima também. Agora tem missão Linden. Não, Linden não. Fugiu agora os nomes das cidades lá, mas. Sim. Não, Layton, missão Layton. Layton. Layton virou uma É. missão. Cara, muito Mas, doido. cara, Lá não para, não para. Ó, na A minha obra não missão, para. quando eu cheguei, eram 5 templos. Agora tem. Dentro da templo- sua missão geográfica. Isso. Então era American Fork, Provo, Vernon, Timpanogos. Timpanogas, aham. Então eram 5. Aí, no meio da missão, até levei vocês lá, teve o Provo City Center, né? Que é o do centro de Provo. Eu casei lá. Então, eu trabalhei na dedicação dele. A gente levava Legal. as pessoas para conhecer. Inclusive a família da Andressa, o Chris foi com a gente lá fazer o tour, né? O tour. Isso em 2016. E aí, só que agora tem missão Linden, missão Oren, não, desculpa. Templo de Linden, Templo de Oren, Templo de Saratoga Springs. Que loucura, cara. Se você subir lá na montanha lá da BYU, você vê, tipo assim, muitos templos. Espalhado 9 todo templos, canto. né? Falando em frutos de missão, porque isso tudo, com certeza, os frutos são do seu trabalho, né? Que Sim. você fez enquanto você estava lá como missionário. A namorada que você comentou, que trabalhava com você na clínica, que hoje é sua esposa, ela não era membro. Não. E hoje Sim. é um dos grandes frutos do seu trabalho também, né? Ela Foi. ter se batizado. Como é que foi ver essa transformação na sua namorada, que hoje é a esposa e mãe dos seus filhos? Sim, então a Michelle eu conheci ela na faculdade. Então eu tinha 17 anos quando nós nos conhecemos e nós começamos a namorar com 18. Então foi no 2º ano de faculdade. E ela era católica, a mãe dela é quase um padre, né? E muito católica e sempre na igreja católica. E quando nós viemos para Rio Verde, ela começou a conhecer os membros do ramo na época, né? Ela saía com a gente, mas não se enturmava. E quando eu decidi ir para a missão, ela falou: opa, peraí, esse menino aqui, se eu não mudar, eu acho que ele vai escapar, né? Porque você foi para a missão, vocês estavam namorando há quanto tempo, então? Então, Você começou com 18, você foi para a missão com 24, então 24. vocês estavam namorando há 6 né? anos. 6 anos, isso, há 6 anos de namoro. Então nós tínhamos 6 anos de namoro. E eu ia Então era assim, a gente ia para a igreja, e a nossa igreja era na mesma rua. O meu ramo e a igreja católica. Então eu parava o carro, eu ia pro ramo e ela ia para a igreja católica. Aí ela nunca quis entrar na igreja, nas reuniões sacramentais. Era muito difícil ela participar de alguma coisa. E aí quando eu mandei meu chamado, ela me conta, né, que ela percebeu que tipo assim, eu já tinha minha decisão. Eu queria me selar no templo. O templo é o que eu sempre falava pra ela, eu quero casar no templo. Ela falava: mas então como que a gente vai casar? Eu falava: não sei, eu quero casar no templo. Se Aí vira, é contigo. Michele. Aí é contigo. Então até eu ir pra missão, ela nunca tinha nem ouvido os missionários. Então eu fui em junho de 2014. E aí quando eu fui pro CTM, eu sempre mandava coisas pra ela, né? Escrituras pra ela ler, tudo. E aí ela começou a ouvir as Sisters na época. Então no dia que eu fui pro campo, 19 de agosto, acredito que é aniversário do presidente Thomas S. Monson, acredito. Foi o dia que ela se batizou aqui. Meu pai batizou ela aqui Maravilha. no ramo na época, né? Então foram aí junho, julho, agosto, as sisters ensinando tudo, ela foi estudando e aí ela se batizou. E aí depois servi a missão, 2 anos,
2016 nós nos casamos. E aí, 2019 nasceu o Vicente. 2022 nasceu o Dom, que é nosso segundo filho. E estamos aí, firmes, desde E pra então. pra você, foi uma surpresa quando ela se batizou ou você meio que já imaginava que alguma hora isso fosse Não, acontecer? nunca imaginei, cara. Nunca imaginei. Inclusive, no dia que ela. Aí foi meu primeiro PID aí na missão. Ela me mandou um e-mail falando: eu decidi mudar minha vida. Vixe, Do jeito que estava, não estava Lá bom. vem a carta azul. lá Cara, a hora que eu vem. abri o e-mail, eu falei: cara, acabou, né? E aí ela só mandou isso, que decidiu mudar, que a vida dela não estava boa, que ela pensou muito e não mandou mais nada. E Pô, aí mas aí é eu mancada comecei a também, né? responder outros e-mails e tal. Tudo. Aí de repente chega um e-mail com todas as fotos do batismo dela, cara. Nossa, foi Nossa, que surpresa pra você legal. então. Cara, eu não Ela fez sabia. de propósito, né? De Não é possível, propósito, ela ela tentou me criar um. ela sabia o que ela tava fazendo. Ela me assustou. Não, e aí eu digitava os e-mails tremendo, assim, né? E aí não podia fazer chat, né? Aham. Naquela época. E, cara, aí depois de mais ou menos um tempão, ela mandou as fotos do batismo dela todinha, assim. Aí eu chorei igual um menino lá naquela hora. Foi muito bacana. Nossa, que legal. E aí nós nos selamos, né? Aí hoje ela já serve, já não, né? Desde então ela serve na igreja, hoje ela tem chamado também na ala. Foi esposa de bispo aí, durou 6 anos. Isso que eu ia te perguntar, porque você chegou de missão e quanto tempo depois você foi chamado para ser bispo? Com 1 ano e 2 meses eu fui chamado bispo aqui na Minha ala. nossa. É. 1 ano e. Não, 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 não. Mas, cara, eu não consigo nem imaginar. Eu não consigo nem imaginar. Então, Um ano depois, eu cheguei em 2016, 2017 fui chamado bispo. Aí eu Eu fiquei. acho que o senhor estava pensando, você demorou para ir para missão, agora vamos rápido aqui, Já tá vamos velhinho, agilizar né? aqui. Já tá velhinho, Eu vamos tinha, chamar ele para ser bispo. eu tinha 27 anos quando eu fui chamado bispo. 27, Nossa, até o ano super passado, novo. né, que eu fui bispo. Então, e a Michelle tinha o quê? 3 anos de membro? Nossa, Quando é 14, mesmo, né, nem 15 até pensei 17. nisso. 3 anos. Você usou muito, você comentou um pouco antes no podcast que vocês faziam, praticamente tudo era através de referência, né? Mas você, em algum momento, sei lá, encontrou gente batendo porta? De novo, eu não sei se batia a porta porque é tudo mesmo da igreja, né? Mas teve alguma coisa assim ou era só referência mesmo os 2 anos inteiros? Então, a gente até tentava bater porta, mas a maioria das vezes o sucesso não vinha, né? Então lá em Utah tinha muitas pessoas cristãs que diziam que tinham encontrado Jesus, né? Uhum. Então, foram membros da igreja no passado, mas aí eles não queriam guardar os mandamentos e aí eles falavam que tinha encontrado Jesus e que Jesus não precisava, né, de todas as regras, que a partir do momento que aceitava já estava, né, Sim, perdoado. Mas, cara, tem uma experiência na minha segunda área. Eu e meu companheiro, como a gente planejava sempre, né, o dia e era muitas lições, era o tempo todo ensinando, assim. Mas nesse dia a gente foi num condomínio, lá tem muitos condomínio, assim, era fechado na cidade de Springville. Então você entrava o portão e tinha vários prédios, assim, né, e caiu uma lição e a gente tava indo embora. E aí a gente conversando, nós dois, foi muito instantâneo. A gente sentiu que deveria abrir uma porta, bater numa porta. Sentiu que tinha que bater naquela porta. E fizemos, né? Não era normal, a gente não tinha esse costume, fomos lá abrir, bater, desculpa. E aí me abre uma porta, uma senhora, cara. Uma senhora, eu lembro até hoje o nome dela, Ronan Lee. Ela muito obesa, mas muito obesa mesmo. E ela falou assim: eu sabia que vocês iam chegar aqui, porque eu estava orando ao Senhor para que anjos viessem até minha casa. Cara, nossa, foi uma experiência muito forte. E ela começou a chorar muito, né? Só que a gente não podíamos entrar na casa dela, porque ela morava sozinha e nós estávamos só nós dois, só os dois elders. Então nós ficávamos na porta conversando com ela, tentando entender. Então ela é uma senhora já em torno de uns 60,
devia ter uns 60 anos nessa época, e tinha muitos problemas de saúde, vivia sozinha, a família morava em outro estado, que eu não lembro onde era. Um fato engraçado é que ela era stalker do David Archuleta, então se ela descobrisse que ele estava na BYU, ela ia na BYU, se ela descobrisse que ele estava em Salt Lake, ela ia em Salt Lake. E ela era uma membro. Ela era uma membro inativa, mas devido às condições dela, ela parou de ir na igreja, não tinha nenhum amigo, e aí nós introduzimos a ala, né, nas visitas. Aí tinha uma moça que tinha acabado de voltar de missão, virou a super amiga dela, e depois nós levamos ela na open house do templo de Payson, então ela nunca tinha ido ao templo. Cara, foi assim, eu terminei eu fui transferido logo depois, mas no tempo que eu fiquei ali, a gente visitava ela, levava ela na ala, levou no templo, né? Então, assim, foi uma experiência, cara, que eu não esqueço, porque a gente não tinha o costume de bater porta, né? Porque não precisava, o dia era muito cheio. Era mais produtivo seguir as referências, né, que a gente tinha, ou as lições com os membros. Mas o sentimento foi muito forte, de bater naquela porta e ela estava esperando a gente. Foi muito bom. E vocês foram literalmente representantes de Jesus Cristo ali, né? Vocês Sim, ministraram a ela, vocês deram exatamente o que ela estava precisando. Porque Amigos. a missão, muitas pessoas acham que missão é só batizar. Mas, cara, a gente trouxe muita gente de volta para a igreja. Tem uma moça, inclusive, de Herman, que ela era brasileira, daqui do estado de São Paulo, mudou para lá e ela nasceu na igreja, mas os pais se afastaram. Nós ensinamos ela voltou a frequentar a igreja, mandou o chamado e veio servir em Recife. E aí hoje ela mora aí de novo, se casou, mas assim, não estava na igreja desde lá 2, 3 anos de idade. Então a missão não é só batismo, a missão é trazer pessoas a Jesus Cristo, né? Se forem conversas ou não, às vezes até nasceram no convênio, mas se afastaram por algum motivo. Então o missionário, o papel dele é trazer as pessoas a Cristo, né? Então independe se é pelas águas ou se voltar a ter um testemunho, né, de Jesus Cristo. Muito legal. Rogério, você dá para ver que o seu DNA é obra missionária. Você ama esse trabalho. Que papel que a sua missão cumpre em seu discipulado hoje? Como que a sua missão, as suas experiências como missionário influenciaram você como marido, como pai, como discípulo de Jesus Cristo? Sim. Então, Cris, uma das bênçãos, das grandes bênçãos de ter servido em Utah foi a proximidade com a primeira presidência, com a dos 12, né? Então, eu tive a oportunidade, o privilégio de estar perto dele. Então, durante os 2 anos, eu só não tive treinamento do profeta em específico e dos conselheiros dele, mas os 12 apóstolos, eu tive em treinamento com eles, eu estive em centro de conferência, tem um centrinho de conferência, onde a gente ia, participava com eles, treinamentos missionários mundiais. E o que eu aprendi desses homens é que, primeiro, a gente deve amar nossa esposa acima de qualquer coisa. Nós devemos amar o Senhor, independente da situação, né, que a gente está, financeira, no trabalho. O Senhor, ele sempre tem que estar no centro das nossas vidas, né? Os líderes, eu tive 2 presentes de missão e esses homens foram incríveis, assim, me ensinaram essas duas mesmas coisas: o amor a Cristo, o amor à esposa e à sua família, e principalmente servir no seu chamado com o maior esforço que eu puder, né? Então, é isso que eu trouxe, o que eu puder fazer para ser melhor no meu chamado, que eu estiver servindo, né? Porque a gente não é bispo, a gente está bispo. Eu não sou conselheiro de destaque, eu estou conselheiro de destaque. Então é independente. Se eu for chamado porteiro da ala, se eu for chamado para qualquer coisa, eu tenho que servir e nesse chamado trazer as pessoas que estiverem ao meu redor a Cristo, né? Trazer eles a lembrarem de Cristo, a sentirem Cristo presente na vida delas.
Então a missão me ensinou isso, né? Que as pessoas, nós, eu principalmente, e aqueles que estão ao meu redor, precisam sempre lembrar de Cristo e que Cristo ele tem que ser o centro de nossas vidas, né? Então foi incrível, cara. Já fazem 8 anos que eu voltei, mas não tem um dia que eu não lembro da minha missão. É muito doido isso, né? A gente sonha que tá voltando, mas assim, todos os dias, não tem um dia que eu não pense, não lembre. E o sentimento que eu tenho é, cara, por que provo, né? Por que o senhor me chamou pra provo? É incrível isso. Porque eu não tinha nada pra estar lá, assim, né? Mas eu precisava estar lá pelas coisas que eu passei, pelos aprendizados, as pessoas que eu conheci, líderes, as pessoas que a gente ensinou, meus companheiros também, né? Aprendi muito com cada um, com as diferenças de cada um. Então foram os 2 melhores anos da minha vida, assim, como todo mundo sempre fala, né? Muito bom. Rogério, você ficou tranque? Ficou com saudades da missão? Demais, cara. Vou ver um monte de foto agora. Manda pra gente, que a gente vai distribuindo aqui ao longo do vídeo, mas muito obrigado. Você tem uma experiência muito bacana, muito, muito único, né? Então, obrigado por compartilhar isso com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, cara. Nossa, é bom demais falar da missão. E, inclusive, agora tem um elder que é da minha área da missão, então sempre fico lembrando das coisas de lá, porque ele tá sempre falando lá como que tá lá agora, né? Porque ele acabou de chegar na missão. Então... Ele é da sua ala que tá fazendo missão lá? Ou... Não, ele está servindo aqui e ele é uma e das ele é minhas de lá. áreas. Isso. Que você conhecia quando ele era Eu não cheguei a conhecer, porque nessa época ele estava na primária, né? Ele estava na primária, mas de qualquer forma, é um... mas ele é da cidade, do local onde eu estava. E é onde eu fiquei por 6 transferências, cara. Então foi muito bom. Muito legal. Obrigado, Rogério. Vou parar Obrigado a vocês, gente. Tudo de bom. Também queremos agradecer o Alfredo Neto, a Júlia Silo e toda a equipe do Central das Escrituras. Se você gostaria de participar do nosso podcast, envia um e-mail para derrepentetranque@gmail.com contando um pouco da sua história. Não se esqueça de se inscrever no De Repente Trunk, onde você costuma ouvir podcast. E siga a gente nas redes sociais pelo canal Central Jovem. Nos vemos semana que vem.